Enquanto isso, a Rússia anunciou sanções contra líderes europeus. O que isso pode redundar, hein, Luca? Sim, Thiago, são líderes principalmente de países localizados na região do Báltico, inclusive a premier da Estônia, Kaja Kallas, que disse que tem o intuito de retirar um monumento da época soviética da cidade de Narva, uma cidade fronteiriça entre a Estônia e a Rússia. Nesse sentido, o presidente Putin obviamente, o governo da Rússia emitiu mandados de prisão contra a premier da Estônia e outros ministros também da Estônia e da Lituânia, dizendo que isso seria um ato para tentar acabar com todo o legado russo e não seria de maneira alguma aceita. A gente sabe também que hoje a União Europeia anunciou que vai utilizar o lucro gerado pelos fundos congelados russos para desenvolver os próprios países do bloco. Uma decisão que não agradou em nada o Kremlin, que se preocupa também com a sua questão econômica e teve aí mais de 300 bilhões congelados em todos os países do mundo. Obviamente um dinheiro que faz falta nesse momento em que a Rússia é fortemente sancionada por grande parte dos países do mundo. E, Luca, já aproveitando, eu falei que você está na Polônia, daqui a pouco na fronteira com a Ucrânia, você vai fazer uma série de reportagens importantes aqui para a Jovem Pan. E eu te pergunto, você na Polônia notou ainda, nós tivemos um êxodo muito grande, pessoas da Ucrânia que entraram aí na Polônia. É possível notar pelas suas aí, as pessoas comentam sobre isso? O que você pode falar para a gente? Olha, Thiago, aqui é uma das poucas portas de entrada diretas para a Ucrânia, lembrando que o espaço aéreo ucraniano está fechado desde o começo da guerra. Aqui a gente nota que há várias bandeiras da Ucrânia, muitos comerciais também, outdoors nas ruas, escritos em ucraniano, no alfabeto ucraniano, né, que segue ali a língua cirílica, né, o alfabeto cirílico, em detrimento do nosso alfabeto latino, que também é utilizado pelos poloneses, além de muitas pessoas que vieram para cá, trabalham aqui, então você vê que há mercados de origem ucraniana também. Vale a gente ressaltar que, apesar de ser uma distância pequena até a Polônia, pelos trâmites da fronteira é uma viagem que demora bastante. Amanhã pela tarde eu saio daqui de Varsóvia, me dirijo à fronteira, então chegarei só na madrugada da quinta-feira, por volta mais ou menos das 2 horas da manhã, horário do Brasil, em Lviv. A partir de lá continuarei andando por outras cidades ucranianas para coletar as histórias das pessoas mais afetadas e também mostrar o grau de destruição após 2 anos de guerra, essa guerra que a gente sempre comenta aqui quase que diariamente, mas que não tem nenhuma previsão para acabar devido à falta de acordos de paz, devido à falta dessa chance da diplomacia atuar, e também os ucranianos terem a esperança de militarmente conseguir reverter tudo aquilo que perderam durante esse período. E só mais uma questão, Luca, você tem ideia, você vai conseguir tranquilamente atravessar a fronteira ou há uma fiscalização muito grande, não se pode entrar dessa maneira na Ucrânia por causa da questão da guerra, né? Eu sei que a Europa tem as fronteiras abertas, mas de qualquer forma vai ter dificuldade para conseguir passar ou a imprensa passa mais fácil? Olha, Thiago, a gente vê que os trâmites de fronteira, principalmente para os homens que são estrangeiros, que é o meu caso, eles são um pouco mais complicados, porque os ucranianos fazem uma triagem maior exatamente para tentar evitar pessoas mal intencionadas infiltrando-se no país por essa fronteira, ou até mesmo pessoas que podem fazer alguma atividade de espionagem. Então não será tão fácil, mas é possível. Outros colegas fizeram, eu estou muito informado, e inclusive tenho vários contatos em múltiplas cidades. Muitos acreditam que não será complicado, estando com a documentação correta, com todas as reservas de hotéis e, obviamente, o deslocamento. Os ucranianos querem que a imprensa internacional, principalmente a imprensa brasileira, que é considerada um país não alinhado, saibam exatamente o que acontece dentro do país. E, obviamente, a gente que está aqui falando dessa guerra desde o começo, até mesmo das tensões, antes mesmo da guerra acontecer e da invasão se concretizar, acho que é importante mostrar para a nossa audiência essas histórias, essas pessoas que estão sendo afetadas. Afinal, são milhares que já morreram e tantas milhões que deixaram seu país durante esse período por conta das incertezas da guerra. E não posso deixar de perguntar para a gente encerrar, você tem alguma sensação de medo ao entrar num espaço como esse ou a adrenalina do correspondente internacional fala mais alto? Olha, a gente fica assim com a adrenalina um pouco mais alta, obviamente tomando todas as precauções. Por conta do caráter da guerra, nós não conseguimos ir diretamente ao fronte. As regiões do Donbás elas não são acessíveis
aos jornalistas ocidentais diretamente pela Ucrânia. Você só conseguiria chegar nessa região a partir da Rússia, algo que obviamente não farei agora, mas a Ucrânia toda tem sido constantemente atacada e, portanto, todos correm risco, apesar de algumas cidades estarem tentando viver uma vida normal. De qualquer maneira, já estive no Afeganistão durante a época da guerra do Talibã com o governo apoiado pelos americanos, estive no Iraque, então uma certa experiência eu tenho, mas é sempre uma sensação nova de adrenalina estar indo numa zona de guerra, esperando, obviamente, que dê tudo certo para trazer aqui as informações para nossa audiência, sempre com qualidade e de maneira sóbria, como fazemos aqui no jornalismo da Jovem Pan. Claro, sem dúvida. Então a gente vai voltar ainda a se falar antes da sua viagem e estaremos se acompanhando o seu trabalho na Ucrânia. Até mais tarde, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan na Europa.